A paz do Senhor, meus amigos. Deus abençoe a todos nessa tarde gloriosa que o Senhor tem nos dado. E mais uma vez nós estamos aqui para fazer um pensamento sobre a palavra de Deus. E nessa oportunidade, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 40. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 40. Na verdade, esse texto ele está na lição do domingo próximo, que está para vir. É o textuário da lição. E eu achei interessante e comecei a buscar um pensamento sobre as informações que passam por esse versículo. E o versículo diz assim, em Atos capítulo 15, versículo 40, diz assim: Mas Paulo escolheu Silas e partiu. Mas Paulo escolheu Silas e partiu. Claro que, pegando desse texto, muitas pessoas, muitos irmãos conhecem essa passagem e sabem muito bem o que aconteceu. Mas, diante do que aconteceu, é que nós temos que... Eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho sobre as consequências que levaram a essa ação de Paulo em tomar o irmão Silas e seguir. Nós já temos estudado, estamos estudando na escola dominical, acerca da vida e a história do irmão Paulo, irmão Saulo, irmão Paulo, e a sua trajetória no ministério do Senhor. E agora, numa das partes do seu ministério, que é uma viagem missionária que ele vai fazer, estando ele e o irmão Barnabé juntos, estavam juntos também Silas e o nosso irmão Marcos, o irmão João Marcos, e nesse particular, o irmão Paulo ele escolhe o irmão Silas. E aí fica aquela interrogação: por que Paulo escolheu o irmão Silas? E houve, se nós formos ver desde o versículo 36, aliás, desde o capítulo 15 todo, o capítulo 15 é um capítulo que faz menção a grandes avanços da igreja que ocorreram diante de grandes discussões sobre a palavra de Deus. Então já começa o capítulo 15 na convenção dos discípulos que estavam reunidos ali em Jerusalém para discutir acerca da circuncisão. E foi uma grande discussão. Posteriormente, houve outro período de grande discussão. Aliás, essa discussão ela se alongou durante muito tempo. E nesse período aí, né, a gente vai ver que Paulo agora ele é encaminhado, a gente vê nas lições que já passaram, Paulo é encaminhado com Barnabé para fazer a obra de Deus. Eles vão e fazem a obra de Deus. E agora eles voltam para informar o que fizeram e também ver o que está acontecendo na igreja. E nesse interim, Paulo já tinha conhecimento do irmão Marcos, já tinha feito Marcos, o irmão Marcos já tinha saído em viagem com o irmão Paulo, com Barnabé, juntamente com Barnabé, e agora, nessa situação, Paulo escolhe ir com Silas e não com João Marcos. E no decorrer de todo o conteúdo da história de Paulo, de Silas, de Barnabé e de João Marcos, nós vamos ver que Paulo preferiu ir com Silas porque, em uma determinada ocasião, numa viagem, Marcos estava viajando junto com Barnabé e junto com Paulo, com o irmão Paulo, e de repente, no meio da viagem, Marcos resolve voltar. Não tem uma explicação exata de por que Marcos voltou. Possivelmente a tribulação, as lutas, as dificuldades pelas quais a obra missionária acarretou, Marcos ele resolveu voltar. Marcos era um homem que tinha condições, tinha posse. No contexto da história, você vai ver que a mãe dele tinha uma casa que abrigava muita gente.
e possivelmente também foi a casa onde Jesus foi preparada a ceia com os discípulos de Jesus. Naquela época, então, o pai de João Marcos possivelmente estava vivo, porque foi ele que preparou a ceia. Já no encontro dos irmãos na casa de Maria, mãe de Marcos, só fala de Maria, possivelmente o esposo já deveria estar morto. Então o que nós entendemos é que Marcos tinha condições, tinha posse, era um homem de condições, a família de posse. E de repente a tribulação da viagem pode ser que tenha feito com que ele desistisse de continuar a viagem e resolveu voltar. Embora ele tenha voltado, e isso entristeceu e aborreceu muito Paulo e Barnabé continuaram. Agora, nessa possibilidade de Marcos voltar e seguir viagem missionária junto com Paulo diz que não quer Marcos. Entre viajar com Marcos, ele prefere viajar sozinho com Silas. E Barnabé, então, intercedendo por Marcos, Barnabé, parente de Marcos, ele intercede pelo seu parente e acaba se separando. Mas o texto diz que houve uma grande discussão, uma grande contenda entre Paulo e Barnabé. Então, o pensamento é que hoje a igreja, congregações tentam esconder o comportamento dos homens de Deus. E homens de Deus, como Barnabé e como Paulo, discutem. Homens de Deus, como Barnabé e Paulo, têm posições diferentes. Homens de Deus, como Barnabé e Paulo, pensam diferente, discutem as suas posições diferentes e saem em direções diferentes. E não deixam de ser homem de Deus. E não deixam de estar fazendo a obra de Deus. E não deixam de estar servindo a Deus. O que a obra de Deus tem sofrido hoje, porque nas discussões que nós temos encontrado hoje entre os homens de Deus, de lugar em lugar, quando há discussão, surge uma nova denominação. Quando há desentendimento, surge um novo grupo denominacional. E naqueles dias de Paulo, a gente precisa entender isso, naqueles dias de Paulo e Barnabé, eles discutiram, eles se desentenderam, eles ficaram chateados uns com o outro, cada um foi para um lado, mas eles não criaram uma nova igreja, eles não criaram uma nova denominação, muito pelo contrário. Paulo saiu numa direção pregando o Cristo, que ele havia tido encontro com ele, e Barnabé saiu em outra direção com Marcos, pregando o mesmo Cristo. Logo, mais para frente, vocês vão ver, nós vamos ver, a Bíblia informando que eles se encontram e continua tudo na santa paz. Agora, nesse momento aqui do capítulo 15, nesses versículos aqui, aponta que houve uma grande discussão, houve um grande desentendimento, mas essa grande discussão, esse grande desentendimento não afastou nem o irmão Paulo, nem o irmão Barnabé da presença e da comunhão de Deus, e nem tampouco direcionou um grupo de pessoas para servir a Deus junto com A ou com B. Muito pelo contrário, a posição deles era firme com relação àquilo que eles estavam fazendo e que iam fazer. Paulo tinha uma chamada missionária, tinha uma direção de missões, e nessa direção missionária ele escolheu Silas. Barnabé com Paulo tinha uma mesma direção missionária, só que agora Barnabé, na mesma direção missionária, ia com Marcos por um outro caminho. Então a obra não ficou diminuída, a obra não ficou destruída, a obra não ficou trincada por causa da discussão deles. Até porque mais lá na frente nós vamos ver que Paulo chama Marcos e fala que Marcos é muito útil. Então foi um momento em que houve uma discordância entre eles, em que eles não queriam mais não podiam mais estar juntos por causa de uma ação do irmão Marcos. Porém, o irmão Marcos, caminhando com Barnabé é um dos sábios e profetas que a gente vai ver, a gente já viu no capítulo 13, no início do capítulo 13, fala sobre os profetas e sábios e mestres que existiam na igreja. Barnabé é um principal de todos eles. Barnabé pega
Marcos e vai orientando, e vai capacitando, vai discipulando Marcos até que Marcos chegue à estatura de obreiro capaz de estar servindo juntamente com o ministério de Paulo. E Silas era interessante para Paulo, por quê? Porque Silas ele tinha uma cidadania romana também. E Paulo também tinha uma cidadania romana. Então, vejam bem a visão de Paulo. Eu vou com Silas porque Silas é um dos líderes da igreja de Jerusalém. Ponto 1. Eu estou com um dos líderes da igreja de Jerusalém. Silas era esse líder. Ponto 2. E que favorecia a ida de Silas no lugar de Marcos. Silas tinha uma cidadania romana também. Silas também é chamado de Silvano em outras partes da Escritura. Então, nessa viagem, nesse trabalho todo, Paulo estava procurando agir e trabalhar com o povo gentio da melhor forma possível. Então ele estava levando para o gentio um líder da igreja de Jerusalém, a igreja principal, a igreja mãe, a matriz, Jerusalém, onde estavam todos os apóstolos. Ele estava levando um líder dessa igreja, e em contrapartida, esse líder dessa igreja também tinha uma cidadania romana, igual Paulo. E a gente vê que a facilidade da pregação do evangelho seria muito maior tendo Paulo como um desses orientadores, um desses pregadores do evangelho, juntamente com Silas, que era outro grande pregador e conhecedor da palavra de Deus. Então, irmãos, o que eu quero que a gente pense é exatamente nesse ponto. Há discussão, há contenda, há briga, há desentendimento entre homens de Deus, mas se essa discussão, se esse desentendimento gerar uma nova congregação, gerar um novo ministério, gerar qualquer coisa que saia da comunhão desses dois homens de Deus, que eles fiquem cada um num canto, isso não procede do desejo de Deus, isso não procede da vontade de Deus. Que haja discussão entre nós, mas que nós estejamos sempre juntos, trabalhando pelo mesmo objetivo, que é o Senhor. Ok? Já dizia um sábio aí, ele dizia que as nossas ideias, elas podem brigar, mas nós nunca devemos ou podemos brigar. Nós pensamos diferente, nós temos ideias diferentes, mas quando nós colocamos, entramos como esse grupo de irmãos aqui, esse grupo de obreiros, já lá no capítulo 13, vim falando desde o início, eles faziam o quê? Eles jejuavam e oravam. Se nós começarmos, mesmo com o nosso desentendimento, mesmo com as posições diferentes que nós temos, mas se nós começarmos a jejuar e orar, Deus vai nos dar a direção certa daquilo que Ele tem acerca da sua palavra. E por mais que a gente vá evangelizar de um lado, vá visitar do outro, no final, quem vai ganhar, quem vai crescer é a obra de Deus. O objetivo é que Deus cresça, o objetivo é que a obra de Deus cresça, e o objetivo não é que a gente venha crescer no lugar de Deus. O objetivo não é dizer que eu tenho razão, ou que B tem razão, e que é a nossa razão que tem que prevalecer, não. É a palavra de Deus que tem que prevalecer. E nós entendemos isso nessa história, na história de Paulo, nessa discussão, nesse desentendimento de Paulo e Barnabé. Porque no final das contas, estava Paulo, Barnabé, Silas e Marcos juntos, pregando o mesmo evangelho, cuidando das mesmas igrejas que estavam espalhadas por toda a face da terra. Que nós possamos aprender com isso e pensar sempre nesse propósito. Maior, melhor é nós obedecermos a palavra de Deus e servir a Deus. Onde quer que você esteja, sirva a Deus. Chame as pessoas que estão junto com você para servir a Deus em jejum e oração. E aí a palavra de Deus vai ser sempre confrontada com a nossa vontade. E a nossa vontade não deve prevalecer. O que deve prevalecer é a vontade do Senhor no ministério onde nós estamos. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, força e sabedoria para você poder continuar caminhando
na seara do Senhor, sabendo que, no final das contas, o Senhor vem recolhendo o seu povo e levará para a sua glória. Que Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar essa palavra com outras pessoas, com outros ministérios, para que nós possamos viver uma vida de união e unidade para a glória e honra do nome do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.